Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estão comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no terceiro trimestre, cujo tema é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos no livro de Ruth e Esther para a nossa geração. Nós estamos na lição 9, que tem por título A Conspiração de Amã contra os Judeus. E o texto áureo: E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. A verdade prática: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. A leitura bíblica em classe está em Esther capítulo 3, versículo 7 ao versículo 11, depois ao capítulo 4, versículo 1 ao 4. Eu não vou estar lendo para poder ganhar tempo, mas aquele que nos assiste, que são gosta de estar sempre frequentando a escola bíblica dominical nas suas denominações, então leia a leitura bíblica em classe. Vamos para a introdução. Na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nesta lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também que como o povo de judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. Toda a história do povo judeu foi marcada com muitas perseguições. E isso já vem de muito longe, de muito tempo, e ainda nos dias de hoje continua de uma forma mais severa, no qual vamos estar estudando nessa lição. Vamos para o primeiro tópico: o plano odioso de Amã. Primeiro subtópico: intrigas e patologia do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles questionavam todos os dias: por que traspassas o mandado do rei? Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Amã, para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Inveja, intrigas, costuma reinar em todo tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade doentia. Planejou o extermínio de todos os judeus. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda. O comportamento de Amã é um exemplo claro de como o poder pode ser distorcido por sentimento de vingança e ódio. A história bíblica está repleta de narrativa onde o ódio e a vingança resultam em tragédia. Por exemplo, a disputa entre Saul e Davi. Saul, consumido pela inveja e pelo medo de perder o seu trono, perseguiu Davi incessantemente. Está lá em 1 Samuel capítulo
18 e 26. Essa perseguição não apenas trouxe sofrimento a Davi, mas também causou grande instabilidade em Israel. O Mardoqueu demonstra sabedoria e prudência. Em sua resposta, em vez de retaliar ou se defender agressivamente, ele simplesmente se manteve fiel à sua identidade e fé. A Bíblia nos ensina que a sabedoria começa com o temor do Senhor. Está lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10. E que devemos ser prudentes em nossas ações. Provérbios 14, versículo 15. Jesus também nos exorta a ser prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Mateus 10, 16. A Bíblia condena a vingança. Em Romanos capítulo 12, versículo 19, Paulo escreve: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Esta passagem nos lembra que a vingança pertence somente a Deus e que devemos confiar nele para a justiça. Além disso, o Salmo capítulo 37, Salmo 37, versículo 8, aconselha: deixa a ira e abandona o furor. Não te enfade de forma alguma para fazer o mal. Então, vamos estar indo para o subtópico 2, que diz a extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, hoje que é o Paquistão, e até Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África, até a Etiópia, e se estendia para além do mar Egeu, até a Trácia, na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta, de um extremo ao outro, era mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino do Assuero. Isso incluía até os que havia retornado para Jerusalém. Então Amã, em seu ódio desmedido, não se contentou em punir apenas Mardoqueu, mas decidiu exterminar todos os judeus. Esse plano genocida revela um coração profundamente corrompido e uma mente envenenada por preconceitos e inimizade intergeracionais. A intenção de Amã era apagar completamente a presença do povo judeu no império, o que mostra a gravidade de sua maldade. O ódio de Amã pelos judeus tem raízes históricas e culturais profundas. A identificação de Amã como agagita sugere uma ligação com os amalequitas, inimigo histórico de Israel. Os amalequitas haviam sido combatidos e derrotados por Saul e Samuel. Esse conflito antigo poderia ter alimentado a animosidade de Amã contra os judeus. O plano de Amã, embora vasto e devastador, foi frustrado pela intervenção divina. A extensão do Império Persa e a presença judaica em todas as suas regiões tornava a ameaça ainda mais grave, mas Deus, em sua soberania, protegeu o seu povo. O terceiro subtópico: astúcia e oportunismo. Vamos estar lendo. Amã convenceu o Assuero escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso convinha que fosse exterminado. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de pratas, cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, o equivalente a 2 terços da renda anual do Império Persa. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que
povo tratava. Simplesmente tirou seu anel e o deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego. Liberar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Assuero, ao ceder o conselho de Amã, sem investigação, demonstrou uma falha crítica em sua liderança. A Bíblia adverte contra tais comportamentos em Provérbios 14:15, que diz: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Além disso, está lá também em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz: somos encorajados a buscar a sabedoria de Deus, que a todos dá liberalmente e a não censura, para que possamos discernir corretamente. Ao longo da Escritura, encontramos exemplos de líderes que exerceram discernimento e evitaram manipulação. Um exemplo é o rei Salomão, que pediu a Deus sabedoria para governar o povo de Israel. E aqui nós vemos aqui o caso das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 28. Mostrou uma capacidade de discernir a verdade e agir com justiça. Outro exemplo é em Neemias, que quando soube das intrigas e conspiração contra ele, tomou medidas, no caso, prudentes para proteger a obra da reconstrução de Jerusalém. Está lá em Neemias capítulo 4, versículo 8 e ao versículo 9. Então Neemias não se deixou enganar por aqueles que queriam lhe fazer mal, demonstrando uma liderança sábia e vigilante. Para os líderes cristãos, no caso, no dia de hoje, esse episódio serve como um lembrete da importância de buscar sempre a orientação de Deus e de ser vigilante contra as armadilhas da manipulação. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, somos ali advertidos, que diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ainda anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a liderança espiritual exige um coração puro e um espírito discernente, sempre atento às influências que podem desviar do caminho da justiça e da verdade. E além disso, devemos estar atentos às nossas próprias motivações. É a forma como influenciamos os outros. Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao versículo 4 nos instrui: nada a passar por contenda, ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não apente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Glória a Deus. Vamos para o segundo tópico, que tem por título a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Vamos para o primeiro subtópico, o pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruísse e matasse e lançasse a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã. Iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia. A violência é uma realidade.
que tem atormentado a humanidade desde os tempos bíblicos. Iniciada por Caim, que matou seu irmão Abel por inveja e raiva, e a violência tem se perpetuado ao longo das gerações. Na época de Noé, a terra estava corrompida pela violência, o que levou a Deus a enviar o dilúvio como um julgamento. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo de 11 ao 13. A violência é uma expressão de pecado, da depravação do coração humano, que se afasta dos caminhos de Deus. O plano de Amã para exterminar os judeus é um exemplo de violência que pode surgir da inveja e do ódio. Amã não se contentou em buscar vingança pessoal contra Mardoqueu, mas estendeu-se seu ódio a todo o povo judeu. Sua ordem era de matar indiscriminadamente homens e mulheres e crianças em um único dia. Mostra a extensão de sua maldade e gravidade e da violência planejada. A violência proposta por Amã tinha como objetivo não apenas destruir vidas, mas também causar impacto profundo no povo judeu, criando um clima de terror e desesperança. Isso nos lembra de outros momentos da história bíblica, onde a violência ameaçou o povo de Deus, como no caso de Faraó do Egito, que ordenou a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos. Está lá em Êxodo capítulo 1, versículo 22. A resposta cristã à violência é dupla. Primeiro, através da oração e da intercessão, buscando a proteção e a intervenção divina. Esther e Mardoqueu convocaram os judeus a jejuar e orar antes de Esther se apresentar ao rei para interceder pelo seu povo. Segundo, através de ações práticas do amor e justiça. A Bíblia nos exorta a não retribuir mal por mal, mas vencer o mal com o bem. Devemos também trabalhar para promover a justiça e defender os oprimidos, seguindo o exemplo de Jesus, que veio para anunciar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos. Vamos para o segundo subtópico: bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficientes, e principalmente em função da estrada real que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e estrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em a profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz, ressaltando gritos de amargura. Esther ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Esther, ao ser informada da situação de Mardoqueu, ficou muito aflita. Apesar de sua posição privilegiada no palácio, ela não estava imune ao sofrimento de seu povo. Esther imediatamente tentou aliviar o sofrimento de Mardoqueu, enviando-lhe roupas para aliviar o sofrimento dele em casa, mas ele recusou, demonstrando a seriedade e gravidade da situação. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro, lamentação. Os judeus de todos os impérios se uniram em oração e jejum, buscando a intervenção divina. Este período de luto coletivo e jejum demonstra
a profunda fé do povo judeu em Deus, mesmo diante de uma ameaça tão grave. A união deles em jejum e oração reflete a compreensão de que somente Deus poderia salvá-los da destruição iminente. Nesse contexto de confusão e tristeza, a Bíblia nos lembra que só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Está lá em Salmo 22, versículo 28. E está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 20. E também lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 16. A providência divina é um tema principal no livro de Esther, embora o nome de Deus não apareça explicitamente. A história bíblica mostra como Deus, de maneira soberana, dirige os eventos para o bem do seu povo. Portanto, a fé de Mardoqueu e Esther é uma eventual intervenção divina, ilustra a verdade de que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando a situação parece desesperadora. Vamos para o terceiro subtópico: crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Se de um lado havia fé e bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderado por Zorobabel, de outro lado havia uma aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denuncia os profetas pós-exílio, Ageu e Zacarias. Agora todos corriam o risco de ser exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar crise para buscar Deus de todo o coração. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Somente com uma vida de oração constante em casa e no templo podemos vencer o mal. Então a crise atual levou todos os judeus a um clamor coletivo por socorro divino. Muitas das vezes as crises nos forçam a buscar a Deus de todo o coração, como mencionado em Isaías 55, versículo 6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Esse versículo reflete a pendência humana de se voltar para Deus em momentos de dificuldade extremas, quando nossa autossuficiência é desafiada e a nossa necessidade de intervenção divina se torna evidente. No entanto, diferente da resposta reativa diante da crise, o exemplo de Daniel nos mostra a importância da oração constante e da comunhão diária com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia, demonstrando um compromisso inabalável com sua vida espiritual. Em contraste com a resposta desesperada que frequentemente surge em meio à crise, a prática constante da oração fortalece nossa relação com Deus e nos prepara para enfrentar as adversidades com fé e confiança. Portanto, como cristãos, devemos orar continuamente, tanto em momentos de paz quanto em tempo de crise. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, nos exorta a orar em todo o tempo e com toda a oração e súplica no Espírito. Está também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, nos lembra: orai sem cessar. Então assim a vida de oração constante não apenas nos fortalece espiritualmente, mas também nos prepara para enfrentar o mal e as dificuldades com uma confiança sólida em Deus. Chegamos agora ao terceiro tópico: o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Vamos para o primeiro subtópico: a face do antissemitismo. De forma prática, o antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces
de expressão desse ódio obstinado. Antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições, como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra, que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, que foi lá no ano de 1414 a 1484. A partir de 1536, em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Paulo III. O objetivo principal era combater o que chamava de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, executados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolfo Hitler no século XX, foi no Papa Paulo IV, em 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. O objetivo principal era combater o que chamava de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderir ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler no século XX, foi do Papa IV, em 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Nos primeiros séculos do cristianismo, após a destruição do Templo de Jerusalém, em 70 d.C., alguns cristãos passaram a ver os judeus como responsáveis pela morte de Jesus, um conceito conhecido como deicídio. Consequentemente, isso alimentou uma atitude hostil que perdurou por muitos séculos. Além disso, padres de igreja como João Crisóstomo pregavam sermões inflamados contra os judeus, perpetuando estereótipos negativos e promovendo a segregação. Durante a Idade Média, o antissemitismo religioso atingiu novos patamares. Assim, os judeus frequentemente enfrentavam acusações de heresias e rumores infundáveis, como o libelo de sangue, a alegação de que os judeus usavam o sangue de crianças cristãs em rituais, eram comuns. Por outro lado, as cruzadas que começaram no final do século XI, foram marcadas por massacre de comunidades judaicas em cidades europeias, enquanto os cruzados se dirigiam à Terra Santa. De fato, esses ataques eram justificados por uma fervorosa retórica religiosa. Além disso, a Inquisição, especialmente a Espanha e a portuguesa, instituída no final do século XV, intensificou a perseguição aos judeus. Os judeus que se converteram ao catolicismo, conhecido como conversos ou marranos, eram constantemente suspeitos de praticar judaísmo em segredo. Muitos foram interrogados, torturados e executados pelo Tribunal do Santo Ofício, que visava purificar a fé católica. Por fim, a prática de confinar judeus em guetos, iniciada pelo Papa Paulo IV, em 1555, é outro exemplo de antissemitismo religioso. Os judeus eram segregados e forçados a viver em condições precárias, impedindo de interagir livremente com os cristãos. Dessa forma, esse confinamento visava não apenas marginalizar os judeus economicamente, mas também restringi-los socialmente e religiosamente.
Vamos para o segundo subtópico, o antissemitismo nacionalista e racial. O aspecto da nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio alimentado por teorias de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 100 milhões de judeus em toda a Europa. Então, nós vemos aqui que esse mais um, que pogrom, que é uma palavra de origem russa, que significa devastação ou destruição. Historicamente, o termo descreve ataques violentos e organizados contra a comunidade judaica, principalmente na Rússia e em outras partes do Império Russo, mas também em outras regiões da Europa Oriental. Pogroms na Ucrânia e Rússia. Pogroms de 1831 e 1834, após o assassinato de Cesar Alexandre II, uma onda de pogroms varreu o Império Russo. Judeus sofreram massacre e destruíram suas propriedades e devastaram muitas comunidades judaicas. Pogrom de Kislev, em 1903 a 1905. Em Kislev, na Bessarábia, atacaram brutalmente judeus, resultando em mortes, ferimentos e destruição de propriedade. Esses eventos chocaram o mundo e destacaram a vulnerabilidade das comunidades judaicas no Império Russo. A prosperidade dos judeus frequentemente era vista como desconfiança e ódio, exacerbado por teorias de conspiração que culpavam os judeus pelas crises econômicas e outros problemas sociais. A população local, alimentada por propaganda anti-judaica, via os judeus como uma ameaça ao bem-estar nacional, o que frequentemente levava à reação violenta. O antissemitismo racial, no caso aqui, atingiu o ápice durante a Segunda Guerra Mundial, sob a origem nazista de Adolf Hitler. Este tipo de antissemitismo baseava-se na crença da superioridade da raça ariana na necessidade de purificação racial. E o Holocausto nazista, no caso Hitler e os nazistas, promoveram a ideia de que os judeus eram uma raça inferior e uma ameaça à pureza, à prosperidade da Alemanha e da Europa. Essa propaganda se espalhou por discursos, filmes, livros e outras formas de mídia. Extermínio sistemático, no caso, a implementação da solução final levou ao extermínio sistemático aproximadamente 100 milhões de judeus, conforme foi lido, em campos de concentração. O Holocausto é um dos exemplos mais extremos de genocídios baseado em ódio racial. O antissemitismo racial não se limitou à Alemanha. Os países aliados dos nazistas ou ocupados por eles também participaram da perseguição e extermínio dos judeus. Esse ódio racial foi institucionalizado, com leis antijudaicas, deportações em massa e execuções. Chegamos agora na parte final, que é o 3, antissemitismo hoje. A criação do Estado de Israel
em 1948, não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função do ataque terrorista interno e externo, feito em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e parte de faixa de Gaza e atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional. Então, aumento das hostilidades e ataques contra Israel em 2023 também gerou um crescimento alarmante do antissemitismo em várias partes do mundo. A escalada do antissemitismo não se limita apenas a ataque físico, mas também se manifesta em discurso de ódio, vandalismo contra a propriedade judaica e um crescente número de incidentes antijudaicos. Em vários países, sinagogas, escolas e centros comunitários judaicos foram alvo de vandalismo e ataques. Além disso, discursos antissemitas se tornaram mais frequentes nas redes sociais e em plataformas públicas. As teorias da conspiração antissemita, que retratam os judeus como manipuladores secretos por trás de crises globais, continuam a circular e alimentar ódio e desinformação. Reações internacionais, enquanto alguns países e organizações internacionais condenam o antissemitismo, há uma crescente preocupação com a indiferença ou até mesmo o apoio implícito à atitude antissemita, especialmente quando estão ligados à crítica ao Estado de Israel. O antissemitismo persiste e a hostilidade contra Israel reflete uma realidade sombria, mas há esperança na fé, nas promessas bíblicas. A Bíblia prevê uma redenção futura para Israel e a conversão nacional dos judeus. Nós vamos lá em profeta Isaías, lá no livro Isaías, está lá em Isaías capítulo 11, versículo 10 ao 16, profetiza que o Senhor restaurará o remanescente de Israel e reunirá os judeus dispersos. E também vamos estar vendo aqui em Ezequiel também, no capítulo 37, versículo 12 a 14, fala da ressurreição espiritual e da restauração do povo de Israel. E Zacarias, capítulo 12, versículo 13, e também o capítulo 14, versículo 4 ao 9, que diz: o arrependimento é a conversão nacional de Israel e o papel de Deus na proteção e na salvação do seu povo. E Romanos, capítulo 11, versículo 6, aponta para a promessa de que todo Israel será salvo no final dos tempos. E ainda para encerrar, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, revela que Cristo retornará e todo o olho o verá, incluindo aqueles que os transpassaram, refletindo o cumprimento das promessas messiânicas. Chegamos ao final da lição. Vamos estar aqui lendo a conclusão. Conclusão. O antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de crítica sistemática aos atos de defesa israelense,
pintando o país como o vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando arrependido aceitar o Messias. Oremos pela paz de Jerusalém. É que nós devemos fazer, orar pela paz de Jerusalém, porque sabemos que ali Israel, podemos dizer que é o relógio de Deus. Os tempos, a história vão acontecendo, mas tudo isso está no controle de Deus. Fico por aqui, chegamos ao final da lição. Que Deus abençoe, rica, abundantemente. Fica todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.